no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Hoje são 24 de novembro de 2022. Vamos falar sobre a sombra da dificuldade expor sentimentos e questões correlatas a crenças limitantes e sombras. A dificuldade de expor sentimentos é quando a pessoa ela tem uma dificuldade de colocar para fora o que está dentro, do que diz respeito a sentimentos. Ela gosta de uma pessoa, só que vamos supor que ela ame uma pessoa e ela não consegue falar eu te amo. Muito comum pais não falarem eu te amo para os filhos, mesmo os amando, em razão dessa sombra. Quando se tem essa sombra, a pessoa também não fala o eu te amo para a sua esposa, para o seu marido. Ela tem dificuldade de conversar com amigos, né, com filhos, com a esposa, com o marido, seja lá quem for, as questões que ela está passando, de dificuldades no trabalho, por exemplo, algo que a incomoda, ela tem dificuldade em comentar sobre isso com alguém, e ela não tem e muitas vezes ela não tem esta percepção. Por ela ter o sentimento, ela acredita que expõe os sentimentos, só que não expõe. Algumas pessoas têm essa percepção de não conseguir expor, só que continuam não expondo. Outras nem mesmo têm a percepção. E, logicamente, que isso tem uma origem. Diversos casos, diversos fatos podem causar este trauma na pessoa. Tem vários exemplos, e tem alguns que são clássicos. Sempre quando um pai fala para o filho não chorar, por exemplo, o filho está chorando e a mãe ou o pai fala: olha, não chora, não chora, filho. Assim, no sentido, seja machão, seja macho, seja forte, não chora. O pai acredita que está fazendo algo benéfico à criança, mas o que ele está fazendo é a impedindo de expor sentimentos, porque a mente da criança, naquele exato momento, ela não entende que não, eu devo ser forte, não vou chorar, não. A mente entende a seguinte mensagem: expor sentimentos é algo errado, ponto. E a partir desse momento, isso vai aumentando, a sombra ela vai aumentando. E, logicamente, este trauma ele vai ficando cada vez mais forte. E, logicamente, a falta de tratamento dessa questão, a falta da verbalização dessa situação, e a criança, ela nem sabe, ela nem percebe isso, e por isso ela não vai verbalizar, vai culminar numa sombra, se transforma numa sombra. Toda vez que essa pessoa tem a necessidade de se expor, ela fica em prantos. Ela vai fazer de tudo para não se expor. Vai fazer de tudo para não ter que mostrar nenhum tipo de sentimento. No colégio, por exemplo, se o professor está lá no quadro negro e ele vai falar: olha, eu vou chamar alguém, vou sortear alguém aqui da classe para vir aqui na frente resolver aqui a questão X. O professor de matemática vai resolver aqui esse problema X. Nossa, a criança vai se tremer. Não, ele não pode me escolher, não pode me escolher. Porque aquilo ali significa colocar um sentimento, mostrar um sentimento. O simples fato de fazer o dever lá, para resolver o problema do quadro negro, com todo mundo olhando, isso, de uma certa forma, é mostrar um sentimento. Tem um caso de um amigo meu que uma vez eu perguntei para ele se ele amava a filha. Aí ele falou para mim assim: cara, eu vou te falar uma coisa. Ah, pode falar. Ele virou-se para mim na frente da esposa dele na época e disse: eu não amo ninguém. Nossa, aquilo me chocou. Me chocou. E aí eu fui saber que quando ele era novo, era criança, uma vez ele foi chorando reclamar com a mãe sobre alguma coisa que ocorreu. E aí a mãe pegou a faca, mostrou para ele e falou: para de chorar, para de chorar. Isso criou um trauma na mente dele, ao ponto dele acreditar que não amava ninguém. Mas ele amava a filha, amava a esposa,
Só que esse trauma fez com que ele achasse que não amava. Muito forte. Então, achando o trauma origem, ou seja, achando o ponto em que formou-se a criação desse trauma, muitas vezes uma verbalização do pai e da mãe com a criança, na maioria das vezes, não são todas, achando o ponto, ressignificando, essa sombra ela vai se transformando. E aí, o bom é que ela é de fácil, na sua maioria das vezes, é de fácil resolução. É de fácil resolução. Basta a ressignificação. Achar o trauma e ressignificar. Essa sombra, ela leva, inclusive, a uma problemática muito grande dentro de relacionamentos. Porque quando uma pessoa tem essa dificuldade de expor sentimentos, falar eu te amo é muito difícil para ela. Mas muito difícil. Então, se ela não fala o eu te amo para o marido, para a esposa ou para os filhos, esses entes amados, eles vão a todo momento buscar aí a validação do amor de outras formas. Ele vai buscar entrar em situações em que essa pessoa, o ente amado que tem a dificuldade de falar eu te amo, ele vai demonstrar preocupação, né, com a pessoa para que essa pessoa se sinta amada. Então a pessoa, né, vamos supor que o pai tem dificuldade de falar eu te amo. Aí a esposa, ela vai perceber, isso tudo ocorre no plano inconsciente, não é nada consciente. Ela faz sem saber. A esposa, ela entra em situações de conflitos que a mente percebe, a mente da esposa percebe que situação X é algo que o marido emana algo no marido a fim de que ele mostre preocupação com ela. Então, como o marido não fala eu te amo, esta questão específica entra num círculo. Ela toda hora vai, né, entrar nessa problemática. Vamos supor que ela tenha dificuldade no trabalho, sempre entra em conflitos no trabalho. E sempre quando ela entra em conflitos no trabalho, o marido mostra preocupação com a esposa. Então a esposa, de forma corriqueira, vai entrar em conflitos no trabalho para o marido mostrar preocupação e assim ela vai se sentir amada pelo marido. Um outro exemplo, a criança que tem um pai ou tem uma mãe que não fala eu te amo. E ela, para se sentir amada, ela nunca tira boas notas, porque sempre em que ela se mantém com notas ruins, a mãe se preocupa com o filho, mostra preocupação com o filho, com a filha. Nossa, filha, você tem que tirar boas notas, eu me preocupo com você, vou arrumar uma professora particular, eu vou te ajudar a fazer os deveres de casa, e dessa forma a criança se sente amada. Então ela se mantém com notas baixas para sempre estar buscando aí a validação do amor da mãe. Entre milhares de outros casos. Milhares de outros casos. Então, achar a origem e ressignificar é muito importante. Vamos fazer agora, aqui agora, esta ressignificação. Então, peço que todo mundo feche os olhos. E dê o comando. Após o comando, você vai permitir que venha à tona um fato vivenciado do passado, e fato este, que vai ser a origem do problema. Repita o comando mentalmente. Me leva na origem do problema relacionado à minha dificuldade em mostrar sentimentos. Eu peço que você se projete. Quem não conseguiu, apenas aguarde. Quem conseguiu,
Eu peço que se projete para esse fato, para dentro desse fato, né? Faz um mergulho aí no tempo, voltando no tempo e entra nesse fato. E eu peço que você dê voz a dois protagonistas que vivenciaram esse fato com você. Você vai entrar dentro do primeiro protagonista, a pessoa que vivenciou o fato, sem ser você, caso tenha, entra dentro dela, mergulha para dentro dela. E sinta no que esta pessoa estava sentindo no momento. O sentimento pode ser através de uma intuição. Algumas pessoas conseguem realmente sentir o sentimento, outras apenas por intuição percebe o sentimento. Eu peço que você pergunte a ela o porquê que ela agiu desta forma. Agora você vai sair desta pessoa, de dentro dela, e vai mergulhar para dentro de um segundo protagonista, caso tenha. Se não tiver, apenas aguarde. E novamente, capte o sentimento e pergunte o porquê que ela agiu desta forma. Agora você pode sair de dentro dela, entra dentro de você na idade da cena e dê o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante, de forma indiferente mentalmente e emocionalmente em relação a este fato que eu acabei de vivenciar. Visualize uma borboleta voando, a lagarta que acabou de se transformar numa borboleta. Coloca o foco no seu coração agora e acessa a frequência do perdão, perdoando as pessoas que devem ser perdoadas, em razão deste acontecimento, desta cena vivenciada. Agora você vai colocar o foco no seu coração novamente e acessar a frequência do auto-perdão. Você vai se auto-perdoar. Momento este agora que você, a sua idade atual, entra nesta cena e dá um abraço em você mesmo na idade da cena. Dá um abraço, faz um carinho na cabeça, dá um beijinho na testa, diz que está tudo bem, que você era muito pequeno, era muito pequena. E neste momento você de fato acessa a frequência do auto-perdão, porque existe uma resolução de um conflito do inconsciente do seu eu de agora comparado ao seu eu do passado, no sentido de diversas cobranças. Por que você permitiu isso? Por que você fez aquilo? Tá vendo? Olha só. E isso é resolvido com este abraço. E você pode visualizar uma árvore enorme com vários frutos, com raízes profundas, e pode abrir os olhos e retornar aqui. Retornando, colocando agora o foco aí na tela do seu celular,
prestando atenção em cada palavra que será falado até o final dessa live, e vamos falar de outros pontos extremamente importantes, iguais a isso. A mente, ela não diferencia o que é a realidade ou apenas o que se está imaginando quando estamos de olhos fechados. Não existe uma diferença. Então, nesse sentido, sempre que você está de olhos fechados pensando em algo, esse pensamento ele pode gerar um não merecimento ou pode gerar merecimento. Vai depender do que se está pensando. Então, até mesmo os pensamentos trabalham nessa questão de merecimento. Logo, se você tiver o hábito de olhos fechados imaginar grandes acontecimentos em que você figura como protagonista, isso vai gerar merecimento em você. Agora, deve ser pensamentos plausíveis dentro de uma realidade, para ficar mais forte. Então, se você fecha os olhos e se imagina sendo autor de um livro que ajudou milhões de pessoas, se imagina você sempre indo a orfanatos, ajudando crianças, ou em asilos ajudando idosos, ajudando de forma eficaz, não é dando esmola, presentinho. É claro, você levar um presente a um idoso no asilo, levar um presente a uma criança ao orfanato, isso é maravilhoso. Agora, a esmola de rua que a gente condena. Esses hábitos, primeiro que ele vai emanar uma força a fim de que você realmente venha fazer. E outra, quando você está imaginando, você está criando merecimento. E se você colapsar isso, ou seja, se você vier a fazer, você vai criar créditos, inclusive créditos na contabilidade cósmica. Quando falamos em merecimento, é apenas dentro da mente interna da pessoa. Um sentir que se merece ou que não merece algo. Um outro ponto muito importante é quando fazemos um trabalho nesse sentido de quebra de crenças limitantes, exemplo, essa prática do voltar na origem, é comum a pessoa sentir uma catarse. O que é uma catarse? Catarse é quando existe uma purificação, existe a cura de um trauma através de uma dor que vem. A pessoa sente uma certa dor emocional, e pode ser até questões de saúde, dores mesmo reais, ou uma noite longa de depressão, diversas questões. Sendo que isso representa a cura, a purificação, a cura de um trauma lá dentro. É como se a dor fosse uma espécie de pagamento de créditos, uma espécie de pagamento pelo benefício da cura, a grosso modo falando. Então, é comum a catarse ocorrer. Um outro ponto importante é que quando se sonha que se está morrendo, isso significa a cura de um trauma, a resolução de uma sombra, a cura de uma crença limitante. Então, quando se estuda essas questões, é comum a pessoa sonhar que está morrendo. Né? O sonho esse sonho, morrer no sonho, é o inconsciente avisando que houve uma cura, ou seja, a pessoa com aquela sombra morreu e ela nasce sem aquela sombra, uma nova pessoa. Aquela sombra deixou de existir, ou seja, aquela pessoa com a sombra morreu. Mas no sonho é apenas a morte, não vem o nascimento, nada disso. Apenas é uma indicação de que aquela sombra foi resolvida. Então é muito comum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Igor, essas catarses aí que você falou, elas ocorrem com a prática voltar na origem, mas no caso, existem outras técnicas que também podem fazer isso? Então veja bem.
quando eu citei voltar na origem, eu apenas citei um exemplo que pode ocorrer, culminar numa catarse. Agora, qualquer cura de uma pessoa geralmente provoca uma catarse. Seja lá o que for, o voltar na origem é apenas um meio para cura. Existem milhões de meios, certo? Não é algo específico do voltar na origem e muitas vezes pode existir a cura sem ter uma catarse também. Mas geralmente existe uma catarse, certo? Lucas. Entendido. Só para contextualizar assim, é porque o pessoal entender por que eu perguntei isso também, né? Já teve vezes no passado, por exemplo, vou pegar um caso recente agora, que eu comecei a oração do Arcanjo Miguel, e de fato, assim, de vez ou outra, você dá uma bad, e assim, isso assim agora explicaria a razão, né? Não entendi. Tá baixo. Aqui para mim, não sei se é É, a minha caixa de som. tipo assim, por exemplo, você falou uma outra vez que a pessoa, quando inicia, por exemplo, a oração do Arcanjo Miguel, isso também pode vir a ocorrer em uma live anterior sua. Pode. Qualquer processo que emana uma cura pode culminar numa catarse. Entendi, perfeito. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Uma outra questão muito interessante é a questão da projeção. As pessoas, elas têm uma grande tendência a projetar os defeitos dela no outro. Então, um exercício muito importante baseia-se em você fazer uma lista, né? Fazer uma lista. Você pode fazer, eu peço que você faça neste exato momento, daquilo que você não gosta de presenciar. Uma pessoa, um fato, o que você não gosta? Quando alguém age com egoísmo, age com egocentrismo, né, você não gosta? Faz uma lista aí, 6, 7, 8 situações, 8 sentimentos. Quando alguém age com egoísmo, quando alguém age com violência com os animais. Faça uma lista de tudo. Não fica. Não faz nenhuma análise se esse é o seu defeito ou não. Apenas faça uma lista. Até porque não quer dizer que seja o seu defeito. Nós vamos fazer um segundo trabalho. Então você tem que fazer uma lista real de tudo aquilo que uma pessoa faz e isso, né, em você, né, provoca um sentimento ruim. Seis, sete, oito pontos. Agora, dentro desses pontos, quais são aqueles que para você é inadmissível, que você perde mesmo a paciência, que você tem ojeriza dentro desses pontos falados? Vê aí quais são. Pelo menos três. Agora, esses pontos que você chegou no final, tá? Você vai ter que avaliar se esses, pelo menos três aí que eu pedi para você identificar que você criogeniza, você vai ter que identificá-los dentro de você. Em quais momentos dentro de você, de alguma forma, você identifica esses pontos. E o interessante é que, neste caso,
muitas vezes a pessoa tem uma percepção diferente. Eu vou dar um exemplo. A, uma pessoa, ela tem ojeriza quando alguém não ajuda a outra. Uma pessoa não ajuda a outra. E ela, nossa, a pessoa não ajuda e tudo mais, isso aqui lá. Só que às vezes o ajudar que ela está enxergando ali não é uma ajuda. Mas ela acha que é uma ajuda e ela causa ojeriza. Então ela não tem aquele comportamento. Que ela acha que ajuda, mas não é uma ajuda, mas ela tem ojeriza aquilo ali. Porque é um conceito dela, de ajudar. E isso é um fenômeno que pode ocorrer em todas as questões. Alguém pediu aí para repetir. Primeiro você faz uma lista de 10 pontos que você não gosta. Tá? Quando alguém age pode agir com egoísmo, alguém age com desprezando, alguém age com orgulho, alguém maltrata o animal, alguém fala mal de outra pessoa, alguém faz um comentário profissional inadequado, falando, né? Falando que fulano de tal não trabalha bem. Vários pontos, podem ser várias questões. Você identifica, faz uma lista aí, faz uma lista de 10 situações. E dentro dessas 10, você vai pensar as que te causa realmente uma ojeriza. No mínimo 3. E aí, dessas 3, você vai identificar quando que você age dessa forma. Vai ter que fazer uma reflexão profunda. Quando que você age dessa forma? E aí você identificando que você age dessa forma, você muda. Por quê? Porque as pessoas têm uma enorme dificuldade de captar quando ela age dessa forma. Quando ela age dessa forma pelo qual, quando ela enxerga no outro, ela tem ojeriza. É por isso que se tem ojeriza quando alguém age dessa forma, porque é um defeito que a pessoa tem e ela não enxerga. Então, essa ojeriza é como se fosse uma forma da mente de falar que você tem esse defeito. Isso tudo falando de forma bem informal, tá? A grosso modo. Não estou usando nenhuma linguagem técnica aqui. Porque o objetivo é fazer você crescer, né? Ficar passando conhecimento. Avante. Um outro ponto muito comum, uma crença limitante muito comum, uma forma da pessoa de se auto-sabotar é a seguinte questão. A pessoa, ela permite que o ego a inflame. Exemplo, vamos supor que uma pessoa inicia um estudo para concurso público. E ela está lá, iniciando, e tem um mês que ela está estudando, e ela já fala que não, porque você monitora numa matéria X e tudo mais, ou seja, já tem 30 dias que ela está estudando, ela já acha que vai ser uma monitora, não passou nenhum concurso, nem na primeira fase do concurso, nem chegou a fazer uma prova de um concurso, e ela já acha que vai ser monitora ensinando os outros e tudo mais. Ou então ela começa um trabalho de vendedora na loja que a pessoa é amiga dela. E ela está trabalhando, né? Está trabalhando. E aí a pessoa começa a exercer um bom trabalho. E aí, em 3, 4, 5 meses, o amigo coloca ela como gerente da loja. E ela já acha que existe uma possibilidade de sociedade futura. Assim, como assim sociedade? Só porque era gerente, virou gerente? Que benefício o dono dela, que é amigo da loja, teria colocando ela como sócia? Nenhum. Então, mas ela já projeta que existe uma possibilidade de sociedade. O que ocorre neste exato momento? Tanto quando a pessoa, com 30 dias de estudo, acha que vai ser a monitora de uma determinada matéria lá, ou quando ela se transforma, quando ela vira gerente e ela acha que vai ter uma possibilidade de sociedade futura. O que ocorre neste exato momento? Ela se sabota. Ela se sabota. Neste exato momento, ela despenca. O rendimento dela nos estudos vai diminuir cada vez mais. O rendimento dela profissional como gerente vai diminuir cada vez mais. As vendas vão cair,
vão cair de forma assustadora, né, numa sequência, até ela perder o posto de gerente. No caso dos estudos, até ela desistir de passar no concurso público. Ocorre muito também numa questão de empreendedorismo, quando alguém monta uma loja e ela vai muito bem, abre uma segunda loja, começa a ir muito bem, e aí ela já começa a achar que ela pode abrir 50 lojas no Brasil inteiro. Isso se chama inflação do ego. E nesse exato momento, quando isso ocorre, as 2 lojas que ela tem já começam a cair o rendimento, as vendas. As vendas começam a baixar. Eu já vivenciei essa questão na mentoria. Uma vez eu estava fazendo uma live, aí fiz uma live aberta para pessoas que não fazem parte da mentoria participar, sim, aberta mesmo. Geralmente são pessoas da mentoria e que estão no grupo acesso à mentoria. Isso aí é algo permanente. Às vezes eu abro geral, né, envio o link, faço propaganda, uma aula coringa. E aí, uma vez, né, eu acho que deu 130 pessoas, eu fazendo pouca propaganda, nunca fui fazer muita propaganda, né, eu permito mais que as pessoas que têm que fazer esse trabalho chegam até a mim de alguma forma. Mas aí eu pensei, nossa, eu abri para 130, fazendo pouca propaganda, eu vou aumentar essas propagandas e eu espero atingir 500 na próxima live, no domingo do outro domingo. Fiz um domingo para outro domingo. Isso foi uma inflação do ego. Chegou no outro domingo, 80 pessoas participaram. Foi uma inflação do ego. Sempre quando a inflação do ego toma conta, se tem uma queda. Ou a pessoa percebe isso e volta ao seu centro, ou a tendência é ir regredindo, 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 regredindo até o fim lá do que ela está fazendo. Até a derrota total. Então, essa percepção da inflação do ego é muito importante, a fim de que, né, ela não chegue na derrota total. E a percepção para que ela não permita os atos que emanem a inflação do ego. Elas têm que estar sempre, né, com os pés no chão. Ela pode projetar, nossa, futuramente vou ter 50 lojas. Pode. Vou ter lojas no Brasil inteiro, vou ter lojas no mundo. Pode projetar isso? Pode, né? Mas os atos dela têm que seguir seguir um caminho. Ela não pode agir naquele exato momento para ter 50 lojas. Ela pode colapsar que ela vai ter. Mas os atos dela têm que estar de acordo com a realidade, seguindo um fluxo. Ela tem que analisar todas as possibilidades, fazer todas aquelas análises, parar, pensar, refletir e não, né? É a mesma coisa levantar uma casa sem a devida estrutura. Quando chegar no terceiro andar da casa, tudo vai desabar. Tudo vai desabar. Por quê? Porque ela não fez uma estrutura adequada. E isso se chama inflação do ego. Muito comum, muito comum, muito comum. Vejo bastante esse ponto. E para consertar isso, é uma questão de percepção. Percepção. Deixar sempre a inflação do ego de lado e seguir um fluxo natural. Porque as pessoas perdem muito tempo viajando em coisas irreais. E isso consome energia. Ficar viajando em coisas reais nada mais é do que um consumo de energia. Estar sempre com os pés no chão, dentro de uma realidade, faz com que as coisas aconteçam. Quando se perde o senso da realidade, a pessoa entra num mundo de ilusões que nada se cria. Pelo contrário, ela só gasta energia e só decresce. Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Estou retornando. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Everton. Eu não sei se tem muito a ver quando você estava falando de sombra no começo. Eu queria saber se tem a possibilidade de uma pessoa ser uma sombra na sua vida. Te dar um exemplo.
quando uma pessoa, ela faz alguma coisa por você e você se sente muito grato, mas você não dá fim nessa gratidão, você fica com uma gratidão eterna e fica ali presa a essa pessoa, achando que tem que agradar ela a vida inteira pelo que ela fez por você. Isso chega a ser uma sombra? Uma sombra, não. Não enxergo como uma sombra. Mas, sem dúvida, isso aí pode ser questões relacionadas até a vidas passadas, né? Às vezes aquela pessoa, essa, essa pessoa, ela representa algo de vidas passadas, por isso tem toda essa admiração. Isso aí é muito comum. Tá? Agora, é o que você falou, aí se transforma numa gratidão eterna e isso acaba fazendo mal à pessoa, porque ela está sempre querendo agradar. Depende muito desse querer agradar. Não, é que você fica preso à pessoa. Hoje em dia você vê relacionamentos de pessoas que, às vezes, a pessoa nem ama a outra, mas fica com aquela outra pessoa porque tem gratidão, porque um dia aquela pessoa já ajudou ela, um dia aquela pessoa já tirou ela de casa. Agora, no ramo profissional, o cara às vezes fica preso ao chefe porque o chefe ajudou a ele quando ele estava mal. Muitas relações. E isso acaba que você para de viver a sua vida e vive em função de outra pessoa. Eu queria saber como dar fim a isso. Isso aí, eu enxergo isso apenas como uma forma também de sabotar a pessoa. Elas colocam limites, né, de crescimento, e essa forma aí, não, eu não posso me desvincular do meu chefe porque eu sou muito grato a ele, seria uma traição. Isso é apenas um comportamento, né, que a mente usa de autossabotagem, para ela jamais cessar aquele limite imposto pelo qual ela pode crescer. O meio de se fazer isso são vários, e esse é um deles. E esse é apenas um deles. Tá? Então, o X da questão aí, que eu vejo, é a pessoa aumentar, né, o limite que ela tem, né, pelo qual ela pode crescer, ou então, o que é o ideal é ela atravessar na marra esse limite aí, estourar esse limite, porque ela vai se transformar numa pessoa que não tem limite para o crescimento. Tá? E aí tem diversas formas. O ajudar muitas pessoas, ajudar pessoas é uma delas. Entender que existe um limite pelo qual ela não pode passar e identificar qual seria esse limite atualmente na vida dela. A identificação do limite é muito importante. Que limite é esse? Vamos supor, a pessoa ela pode criar uma limitação de que ela não pode ganhar mais de 5 mil reais por mês. Mais de 10 mil reais por mês ela não pode. 5, 10, 15, 20, sei lá. Cada um tem o seu limite. Ela tem que identificar esse limite na vida dela. E a partir do momento que ela identifica, ela vai fazer de tudo para ganhar mais do que 10 mil. Sabendo que vão ter várias situações para impedir esse crescimento. Ela ajudando mais pessoas, isso facilita ela acessar esse limite. Agora, a identificação de qual é o limite é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. E isso de que ficar preso a uma pessoa é apenas um meio da mente, não é algo específico. Pode ser algo específico somente numa situação. Se ela viu o pai ou a mãe fazendo esse mesmo comportamento. Se ela viu o pai ou a mãe com esse mesmo comportamento, aí é uma repetição de padrão do pai ou da mãe. Aí é algo específico. Aí é algo específico. Agora, a percepção é o ponto. Se ela tem essa percepção, basta ela agir de forma contrária. Como? Eu tenho a percepção de que ela é grata a uma pessoa e que por isso ela está vinculada a ela. Ok. Como mudar isso? Ué, muda. Não sei, saia do emprego, se desvincula disso. A percepção é o mais importante. Agora, no que a pessoa perceber, ela identifica isso, basta o ato em si. O que impede dela agir? É o ato em si. Vai ter uma dor, ela tem que entender que realmente vai ser algo doloroso, né? Porque existe uma instalação nesse sentido. Mas vai lá e rompe, e ponto. Se ela quer buscar, não, eu quero um meio para conseguir romper, aí é uma limitação é uma limitação que está aí
é, muito assim, enterrada na mente dela. Porque se ela identifica algo que é ruim e ela não consegue fazer o contrário, certo? Aí é algo que ela deve fazer uma terapia mais profunda, algo nesse sentido. Porque o principal aí é a percepção. Porque as pessoas não têm essa percepção. No que tem essa percepção, é só fazer o contrário, certo? Agora, se ainda Entendi. assim perdura, aí é o caso de fazer uma terapia nesse sentido. Uma Entendi. terapia mesmo. E é aquela, muitas pessoas, até eu, né? Claro, a gente tem uma dificuldade muito grande para dizer o não, né? E o não, ele é libertador, né? Eu acho que também influencia para quem fica preso a esses certos tipos de situações, né? A dificuldade de falar não. Eu acho que quem, no meu caso, eu tenho certas, eu nem tanto, mas eu tenho. Uhum, Eu não sou sim. orgulhoso Não, de muitas chegar para pessoas você têm e essa falar que eu dificuldade não de falar tenho. não. Isso, Isso, isso significa personalidade fraca. O fortalecimento da personalidade, né, uma das bases do fortalecimento é a pessoa realmente conseguir falar não. Agora, tem pessoas que elas preferem não atender o telefone porque sabe que se atender vai ter que falar não. Elas fogem das situações para o não falar, para evitar de falar não. Realmente, basta ela começar a falar não. O papum, ela começar a falar não. E sentir dor com isso. E aquela velha questão, abraçar a dor. Abraça a dor. Fala não e abraça a dor. Não deixa que aquele algo te corroer por dentro. Fala ou não, se expõe. A dificuldade de falar não vem muito também, Everton, está muito ligado à pessoa falar, né, falar algo pelo qual a incomoda. Se algo a incomoda, ela vai lá e fala. Se ela é contra determinado conceito, ela vai lá e expõe a sua opinião. Olha, eu acho que isso é assim, assim, assado. Tá? E são coisas concomitantes à dificuldade de falar não. Se ela conseguir colocar a sua opinião, mesmo ainda que desfavorável a algumas situações, isso vai facilitar ela falar não. Agora, tem pessoas que elas gostam, elas têm uma gravação interna no sentido de sofrer, de sofrimento. Eu mereço sofrer, eu mereço sofrer. Aí, se eu falar não vai significar sofrer, ela vai ficar falando não, 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 porque no final das contas o que ela quer é sofrer. Aí tem que buscar a origem disso. Por que ela quer? Por que ela quer estar querendo sofrer? Por que ela entende que ela não pode ser feliz? Por exemplo, muitas pessoas, estamos em Copa do Mundo, muitas pessoas, elas não torcem para o Brasil, elas torcem contra o Brasil. E foi identificado que essas pessoas, em comum, têm uma instalação de quê? De que elas não gostam de ver as pessoas felizes. Elas não gostam de ver as pessoas felizes. Então elas torcem contra o Brasil, porque sabe que se o Brasil ganhar a partida, várias pessoas vão ficar felizes. Para mim, Brasil ganhando ou não ganhando, para mim não muda nada. Nada. Tá? Mas muitas pessoas aí vão ficar felizes. Então por que eu vou ficar torcendo contra o Brasil? Né? Vou torcer contra porque eu quero que as pessoas fiquem felizes? Muitas pessoas são assim, aí elas têm que entender o porquê disso. Porque essas pessoas claramente também têm a seguinte instalação: eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ser feliz. Então, e quando a pessoa tem essa crença de que ela não merece ser feliz, isso tem que ser, né, resolvido de alguma maneira. Lembrando que a base disso tudo é ela sempre estar ajudando pessoas no máximo de sua capacidade. O ajudar pessoas no máximo de sua capacidade resolve todas as questões. Tudo, resolve tudo. O problema é que as pessoas não querem ajudar. Não querem. Infelizmente. Toda a prática que a gente passa no sentido de ajuda, por exemplo, a minoria faz. A minoria faz, a maioria não faz. E aí depois elas não sabem por quê. Não sabe por que não tem prosperidade e tudo mais. Não sabe o porquê. A gente passa a prática, a pessoa não faz,
Aí tem dúvida depois, porque não consegue prosperar. Não é algo meio antagônico? É antagônico isso aí. Certo? Um outro ponto. Certo, Igor, mas só uma vírgula só, para não tomar muito seu tempo. Você já falou do não, você já falou da pessoa que fica presa a outra por gratidão. Aí agora eu quero que você te perguntar o que isso envolve na questão energética. Se a pessoa subir de energia, subir de vibração, ela tem uma tendência mais fácil de dizer o não e de chutar o balde com a pessoa que ela tem gratidão? Mas calma aí, essa palavra, esse termo chutar o balde, isso é Chutar uma. o balde é se afastar da pessoa. Não, o chutar o balde é cagar e andar para a pessoa. É isso aí. Não, 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 não. Então tá, vou reformular. Não, o que eu tô querendo dizer, olha só, veja bem, é que a partir do momento que você falou isso, na sua mente, se você se afastar da pessoa pelo qual você é grato, você vai estar cagando e andando para a pessoa. E enquanto você tiver esse pensamento, você não vai conseguir se afastar da pessoa. Entendi. Entende? Você tem que mentalmente entender que se afastar da pessoa não é que você vai estar, né? O termo chulo, né? Cagando e andando para a pessoa. Você tem que entender que você afastar, porque você fez a sua parte e está se afastando para você seguir o seu caminho. Não significa estar desprezando a pessoa. Então, no seu caso, acho que gira claramente pela forma que você falou. Isso foi um ato falho, vou até falar ato falho, é, indica isso. Você tem que ter essa noção. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa dificuldade de afastar a pessoa. Isso significa, por um lado, isso denota um bom coração, né? É um ato de bom coração, mas que, na verdade, a mente está usando o bom coração da pessoa para sabotar a própria pessoa. Entendi. Agora, só para finalizar, essa aqui é uma pergunta meio pessoal minha, né? O que acontece? Eu tenho uma mania de remunerar bem as pessoas. Uma vez você explicou, que eu lembro muito, foi até no começo das aulas que eu tive contigo, você falou que quando a gente deve, um exemplo, a gente deve R$1, a gente tem que pagar R$1. Tem gente que dá 5, tem gente que dá 10, e isso é errado. Que a gente tem que pagar exatamente o que a gente deve, nem 1 centavo a mais e muito menos 1 centavo a menos. E eu tenho essa mania de querer remunerar mais do que a pessoa tem que receber. Isso me classifica como bonzinho demais. E às vezes eu me auto-saboto com isso. Entendeu? Às vezes eu tenho que pagar X para a pessoa, mas aí eu fico assim, poxa, mas essa pessoa tinha que ganhar o mesmo que eu. Aí eu acabo dando a metade. Isso é errado, entendeu? Esse final que falhou, que esse Eu me final, auto você Então, eu me acaba auto pagando a metade, você inverteu as coisas. ao invés de pagar a pessoa o que eu devo, eu acabo pagando mais do que eu devo, Mais, porque eu quero, entendeu? Eu acabo querendo tá, agradar, mas eu ponto. acabo tomando prejuízo. Então, é o seguinte, obrigado pela pergunta. Isso aí é uma prova a conversa inconsciente. O que acontece? Isso de querer remunerar bem está totalmente ligado à sombra que tratamos no início dessa live, que é o quê? A dificuldade de mostrar sentimentos. Quando a pessoa tem a dificuldade de mostrar sentimentos, e você provavelmente tem, William, o Everton, provavelmente tem, como você não consegue colocar em sentimentos a sua admiração por alguém, você acaba mostrando isso através de presente, remunerando melhor do que o necessário. Se você tem dificuldade de falar para a pessoa que ela, nossa, você trabalha muito bem, excelente trabalho, você fala isso remunerando bem. O pai que tem dificuldade de falar eu te amo para o filho, muitas vezes ele quer demonstrar isso através de presentes. Isso não é um fato, tá? Não quer dizer que a pessoa tem dificuldade de expor sentimentos, ela vai fazer isso. Não. Mas muitas pessoas que têm essa dificuldade de expor sentimentos, ela
demonstra os sentimentos através de presentes, de uma remuneração melhor. E no seu caso, para mim, é esse ponto. É esse ponto aí. Certo? Entendido. Obrigado. Pensa sobre isso, Everton. Reflete sobre isso. Vê se não é o caso. Depois você me fala aí no inbox, tá bom? Igor, eu queria falar sobre o tema, posso? Fala, Wallace. Boa noite a todos. Então, você comentou isso que o Everton falou aí, e, tipo assim, me ajudou muito, porque eu sempre fui o inverso. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há anos. Eu tenho gratidão por várias pessoas, mas eu não tenho dívida de gratidão com ninguém. E eu já passei por situações que eu fui muito criticado, e sou até hoje, devido a comportamentos meus que não corrobora com esse tipo de dívida de gratidão. Uma vez com um chefe meu, ele arrumou um emprego para mim, depois ele teve uma atitude errada, tirou um direito meu, eu fui lá reivindicar, não, mas você não pode. Eu que te arrumei um emprego, falei, mas e aí? Se é um direito meu. E eu não voltei atrás. E assim, um caso mais difícil foi o com a minha mãe. Uma vez eu coloquei meu filho de castigo numa situação, a minha mãe foi lá dentro da minha casa e tirou. Eu falei, você não faz mais isso. Se for para você voltar, que eu não quero você aqui mais. E assim, eu poderia ter agido de outra forma, sim. Mas não é porque é minha mãe que vai passar por cima do que eu acredito que é o correto. É minha mãe, eu amo ela, mas ela não está acima de ninguém. E, poxa, é dentro da minha casa. Assim, situações igual eu repito, eu poderia ter agido diferente, mas nem a minha mãe eu tenho dívida. Eu tenho muita gratidão, muito amor, mas eu não tenho dívida. E eu sempre... Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre me questionei, será que eu tô errado? Porque todo mundo me critica disso, todo mundo acha que não, porque se eu deu... Igual, eu acho que a raiz disso foi porque a minha família, eu vim de uma família muito difícil, então eles tinham o hábito de te ajudar, e depois, se você pisasse fora da linha, jogaram na sua cara. E eu nunca aceitei isso. Eu falei, não é porque você me ajudou que eu tenho que fazer o que você quer, ser um escravo seu. E eu nunca aceitei isso. Só que, repito, eu gerava esse questionamento porque todo mundo sempre me criticou, acha que não, que eu tenho que relevar isso, aquilo, e eu sempre discordei. Bom, repito, a minha frase sempre foi essa, eu tenho gratidão. De gratidão, não. Vamos lá, então. Olha só, veja bem, a gratidão é algo extremamente importante. E uma forma de justificar a ingratidão é exatamente isso que você está falando aí para mim. Eu já vi muito isso, tá? A pessoa ela fala, ela é ingrata e justifica sob uma justificação que parece ser plausível. Ah, não, porque não é porque minha pessoa me ajudou que eu vou ser uma escrava dela. Tá certo, isso tá certo. Mas, na verdade, não é nada de ser escravo. É uma questão de gratidão. Uma questão de ser grato e fazer, né, e agir dentro, e agir conforme. Só que a pessoa, ela cria. É uma justificativa dela ser ingrata, ela diz isso. Não, eu sou grato, mas isso é o meu limite, etc e tal. Mas, na verdade, são limites totalmente abaixo do esperado, né? Então, na verdade, é uma ingratidão e ponto. Não sei se é o seu caso, mas está me parecendo ser, tá? Aí as justificativas são plausíveis. Não, eu sou grato, eu só não me permito ser um escravo, não permito ser isso, não permito ser aquilo. O que seria ser escravo? Para você, escravo é algo muito. Ser escravo é uma coisa, tá? É algo que, para mim, é totalmente distante dessa possibilidade que você está me falando aí, tá? Então, a partir do momento que você usa essa palavra escravo, você está trazendo algo irreal, na minha visão. É o que eu percebo. Então, essas suas justificativas são justificativas que a sua mente encontra para te sabotar. Tem que ser grato, ponto. Não é achar que, não, eu sou grato, mas isso. Esse isso, para mim, parece ser uma forma de você se sabotar.
Eu vendo dessa forma. Aí tem milhões de questões aí que a gente tem que se aprofundar para analisar. Mas de antemão, eu percebo, eu sinto exatamente essa questão aí do que você falou. Beleza, Wallace? Eu entendi o que você falou. Mas assim, é casos extremos mesmo. Assim, por exemplo, Não, poxa, não, não precisa entrar no mérito, senão a gente vai não, ficar aqui. Senão a gente não, vai mas ficar, eu entendi a mensagem. Mas tá? não é nem negação, não, mas não é o meu caso. É realmente a palavra mesmo, escravo. Mas pode dar sequência, tudo de boa. Eu vou finalizar a live. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos manter aqui, ó, 1 hora. Quero manter 1 hora de live para ficar algo bem, sabe, bem. é, Ficou gravado, Felipe. Ficou gravado. Manter essa 1 hora de live para terminar. Aí, estamos terminando aí 9h17. Dá tempo de você ainda aí brincar com seu filho, fazer alguma coisa com sua esposa, com seu marido e ir dormir. E 1 hora de live eu acho que é bem suave. Maravilha? Então eu estou finalizando. Lembrando que fizemos na última aula o contato com o nosso anjo da guarda. Então, vamos fazer novamente. Me veio muito forte esse ponto de continuarmos trabalhando nesse sentido, tá? Para você ter esse costume de entrar em contato com o seu anjo da guarda. Então, para você entrar em contato com o seu anjo da guarda, você fecha os olhos e faz 2 respirações profundas. Para cada respiração profunda que você faz, a sua frequência aumenta, a sua vibração aumenta. E aí, de uma forma bem informal, serena, você conversa com o seu anjo da guarda, acessando a frequência do perdão, a frequência da proteção, conversando com ele que você quer manter-se sempre em contato com ele. E fala como se fosse um amigo seu que você está encontrando. Se você tem muito tempo que você não entrou em contato, você nunca entrou em contato, você pede desculpas por não ter entrado em contato e que a partir de agora você quer continuar entrando. Se você já entrou em contato com ele na live passada, você fala com ele, ó, pô, entrei em contato com você na live passada, eu achei assim, 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 e eu quero continuar entrando em contato com você. Peço que você esteja presente comigo sempre. Quero que você me ajude, quero que você me dê bondade. Peço a você que você me dê bondade, me dê humildade, me dê sabedoria. Clareia os meus pensamentos para enxergar aí a realidade, enxergar os meus caminhos e que esteja sempre me protegendo. Eu peço, por favor, isso. E você pode aí continuar conversando com o seu anjo da guarda. Eu vou encerrar a live. Agradeço aí a presença de todo mundo. Sempre lembrando que em meio à dificuldade encontramos a oportunidade. Avante!